A zombaria dirigida ao pretendente nesses exemplos, nos quais o agente muito apropriadamente faz a parte do superior, é expressa muito mais claramente em outras anedotas. Quanto mais claras as histórias sejam, menos técnica de xiste contém. São apenas casos de xistes marginais, cuja técnica nada mais tem em comum, abre parênteses, com os xistes, fecha parênteses, que é a construção de uma fachada. Mas, devido ao fato de terem o mesmo propósito e por se esconderem por detrás de uma fachada, produzem todo o efeito de um xiste. Além disso, a pobreza de seus métodos técnicos explica por que muitos desses xistes não podem, sem sofrer dano, dispensar o elemento dialetal, cujo efeito é similar à técnica do xiste. Uma história desse tipo, que embora possuindo toda a força de um xiste tendencioso, nada exibe de sua técnica, é a seguinte, abre aspas, o agente matrimonial perguntou, o que você requer de sua noiva? Resposta, ela deve ser muito bonita, rica e educada. Muito bem, disse o agente, mas isso eu considero como fazer 3 casamentos. Fecha aspas. Nesse caso, a repreensão ao homem é liberada abertamente, não mais vestida como um xiste. Nos exemplos até agora considerados, a agressividade disfarçada dirigia-se contra pessoas, travessão. Nos xistes do agente contra alguém envolvido no negócio de arranjar casamento, o noivo, a noiva e seus pais. Mas o objeto de ataque pelo xiste pode ser igualmente instituições, pessoas enquanto representantes de instituições, dogmas morais ou religiosos, concepções de vida que desfrutam de tanto respeito que só sofrem objeções sob a máscara do xiste, e mesmo de um xiste ocultado por sua fachada. Embora os temas a que estes xistes tendenciosos se dirijam sejam poucos, suas formas invólucros podem ser muitos e diversos. Penso que devamos distinguir essa classe de xiste tendenciosos por meio de um nome especial. O nome apropriado emergirá depois que tenhamos interpretado alguns exemplos. Posso recordar 2 histórias, travessão. Uma do gourmet empobrecido que foi apanhado comendo maionese de salmão e a outra do tutor dipsomaníaco, travessão, que aprendemos a considerar xistes sofísticos e deslocamento. Continuarei agora sua interpretação. Já sabemos que se o aparecimento da lógica é anexado como suplemento à fachada da história, o pensamento que se gostaria de exprimir seriamente é, abre aspas, o homem está certo, fecha aspas, o qual, devido à contradição oponente, não nos atrevemos a declarar, exceto em um único ponto, em que é facilmente possível demonstrar que ele está errado. O ponto escolhido é o correto compromisso entre sua integridade e seu erro. A isso, efetivamente, não corresponde qualquer decisão, e sim o conflito dentro de nós mesmos. As 2 anedotas são simplesmente epicurescas. Elas dizem, abre aspas, bem, o homem está certo. Nada é mais importante que o prazer e pouco importa como obtê-lo, fecha aspas.
Isto soa chocantemente moral e de fato não é mais que isso. Mas no fundo não é mais que o carpe diem do poeta, que invoca a incerteza da vida e a esterilidade da renúncia virtuosa. Se a ideia de que o homem no xiste da maionese de salmão está certo, tem sobre nós efeito tão repelente, isso se dá apenas porque a verdade é ilustrada por um prazer de nível inferior, que nos parece facilmente dispensável. Em realidade, cada um de nós tem momentos em que admite a correção dessa filosofia de vida, reprovando a doutrina moral, ao aproveitar a vida sem esperar que ela ofereça qualquer compensação. Já que deixamos de acreditar na promessa de uma outra vida na qual toda renúncia será recompensada, travessão, há incidentalmente muito poucas pessoas piedosas se tomamos a renúncia como signo de fé, travessão. Carpe diem torna-se uma séria advertência. De bom grado eu adiaria a satisfação, mas como saber se ainda estarei aqui amanhã? Abre aspas, de doma non si é certeza, fecha aspas. De bom grado, renunciaria a todos os métodos de satisfação proscritos pela sociedade. Mas como saber que a sociedade recompensará tal renúncia, oferecendo-me um dos métodos permitidos, travessão, mesmo ao preço de um certo adiamento? O que estes xistes sussurram pode ter dito em voz alta que as vontades e desejos dos homens têm o direito de se tornarem aceitáveis ao lado de uma moralidade severa e cruel. Atualmente se tem dito em sentenças estimulantes e fortes que a moralidade é apenas uma prescrição egoística postulada pelos poucos que são ricos e poderosos e que podem satisfazer suas vontades a qualquer tempo, sem adiamento. Na medida em que a arte de curar não tem prosseguido em assegurar a eternidade de nossa vida, e na medida em que os arranjos sociais não a têm tornado mais agradável, seria impossível sufocar dentro de nós a voz que se rebela contra as exigências da moralidade. Todo homem honesto acabará admitindo isso, a menos para seu uso próprio. A decisão face a esse conflito só pode ser alcançada pelo caminho indireto de um novo insight. Deve-se jungir a própria vida à vida dos outros tão intimamente, poder identificar-se com eles de tal maneira que a brevidade da própria vida seja vencida. Não se deve, pois, satisfazer as exigências das próprias necessidades ilegitimamente, mas antes deixá-las insatisfeitas, porque só a continuidade de tantas exigências insatisfeitas há de desenvolver o poder de mudança da ordem social. Mas nem toda necessidade pessoal pode, dessa forma, ser adiada e transferida às outras pessoas, não havendo assim solução geral e final para o conflito. Sabemos agora o nome que deve ser dado a xistes como aqueles que, por último, interpretamos. São xistes cínicos e disfarçam cinismo. Entre as instituições habitualmente atacadas pelos xistes cínicos, nenhuma é mais importante, mais estritamente guardada pelos códigos morais e ao mesmo tempo mais convidativa a um ataque que a instituição do casamento, a qual, pois, se dirige a maioria dos xistes cínicos. Não existe reivindicação mais pessoal que a da liberdade sexual. E
Em nenhum outro ponto a civilização exerceu supressão mais severa que na esfera da sexualidade. Um único exemplo será suficiente para nossos objetivos. Travessão, abre aspas, um registro no álbum de carnaval do príncipe, fecha aspas, dois pontos, abre aspas, uma esposa é como um guarda-chuva, mais cedo ou mais tarde toma-se um táxi, fecha aspas. Já discutimos a complicada técnica desse exemplo, um simile desconcertante e aparentemente impossível, que entretanto não constitui, como vimos, um xiste em si mesmo. Depois, uma alusão. Abre parênteses, um táxi é um veículo público, fecha parênteses. E como método técnico mais poderoso, uma omissão que aumenta a inteligibilidade. O simile pode ser elaborado como segue: a pessoa se casa para se proteger contra as tentações de sensualidade. Mas, não bastante, resulta que o casamento não permite a satisfação de necessidades que sejam algo mais fortes que o comum. Exatamente do mesmo modo, toma-se um guarda-chuva para se proteger da chuva, e mesmo assim fica-se molhado na chuva. Em ambos os casos, deve-se buscar em outra parte uma proteção mais forte. No último caso, toma-se um veículo público e no primeiro, uma mulher que é disponível a troco de dinheiro. O xiste foi tornado agora quase inteiramente uma peça cínica. Ninguém se aventura a declarar franca e abertamente que o casamento não é um arranjo planejado para satisfazer a sexualidade do homem, a não ser que seja forçado a fazê-lo, talvez por amor à verdade e zelo reformador, como o de Christian von Ehrenfels. A força desse xiste consiste no fato de que não bastante travessão, através de todas as vias transversas travessão, isso tenha sido declarado. Uma ocasião particularmente favorável a xistes tendenciosos é apresentada quando a pretendida crítica rebelde dirige-se contra o próprio sujeito, ou, para dizê-lo com mais cautela, contra algo que o sujeito partilha, travessão, ou seja, ao sujeito enquanto uma pessoa coletiva. Abre parênteses, a própria noção de sujeito, por exemplo, fecha parênteses. A ocorrência da autocrítica como determinante pode explicar como é que inúmeros dos mais adequados xistes, abre parênteses, dos quais temos uma grande quantidade de exemplos, fecha parênteses, tenham germinado no solo da vida popular judia. São xistes criados por judeus e dirigidos contra características dos judeus. Os xistes sobre judeus elaborados por estrangeiros são, em geral, histórias brutalmente cômicas em que o xiste é tornado dispensável pelo fato de que os judeus são considerados pelos estrangeiros como figuras cômicas. Os xistes judeus originários de judeus admitem isso também, mas conhecem seus verdadeiros defeitos tanto quanto a conexão destes com suas boas qualidades. E a parte em comum entre o sujeito do xiste e a pessoa flagrada em erro cria o determinante subjetivo, abre parênteses, usualmente de difícil acesso, fecha parênteses, da elaboração dos xistes. Incidentalmente, não sei se há muitos outros casos em que as pessoas fazem troça em tal grau de seu próprio caráter,
Como um exemplo disso, posso tomar a anedota de um judeu em um trem de ferro que prontamente abandona toda compostura, tão logo descobre que o recém-chegado a seu compartimento partilha suas crenças. Entramos em contato com essa anedota como evidência da demonstração por um detalhe, da representação por uma minúcia. Pretende retratar a democrática maneira de pensar dos judeus, que não reconhecem distinção entre senhores e servos, mas que apesar disso também subvertem a disciplina e a cooperação. Um outro grupo de xistes especialmente interessante retrata a relação entre um judeu rico e um pobre. Os heróis são o Schnorrer, que significa mendigo, e o caridoso chefe de família ou o barão. Abre aspas. Um Schnorrer que era admitido como conviva na mesma casa todo domingo. Apareceu um dia acompanhado de um jovem desconhecido que dava sinais de estar pronto para sentar-se à mesa. Quem é este? Perguntou o dono da casa. É meu genro desde a semana passada, foi a resposta. Eu lhe prometi pensão durante o primeiro ano, fecha aspas. O objetivo dessas histórias é sempre o mesmo, que emerge mais claramente na próxima, abre aspas. O Schnorrer pediu ao barão algum dinheiro para uma viagem a Ostende. Seu médico recomendara-lhe banhos de mar como remédio para seus males. O barão achou Ostende um balneário particularmente dispendioso. O mais barato resolveria igualmente. O Schnorrer, entretanto, rejeitou a proposta com essas palavras: Barão, não considero nada caro demais quando se trata de minha saúde. Fecha aspas. Este é também um excelente xiste de deslocamento que podíamos tomar como modelo para aquela classe. O barão, evidentemente, quer economizar seu dinheiro, mas o Schnorrer responde como se o dinheiro do barão fosse seu, podendo-lhe emprestar bem menos valor que a sua saúde. Espera-se aqui que riamos da impertinência do pedido, mas só raramente esses xistes deixam de ser equipados com uma fachada para desencaminhar a compreensão. A verdade subjacente é que o Schnorrer, que em pensamentos trata como seu o dinheiro do homem rico, realmente tem, de acordo com os sagrados preceitos dos judeus, quase que direito a tal confusão. A indignação suscitada por esse xiste é naturalmente dirigida contra a lei, altamente opressiva, mesmo com pessoas piedosas. Eis aqui outra anedota, abre aspas, um Schnorrer, em seu caminho até a escada de um homem rico, encontrou um colega de profissão que lhe aconselhou a não prosseguir. Não suba hoje, disse ele. O barão está de mau humor, não está dando a ninguém mais que um florim. Subo lá de qualquer jeito, disse o primeiro Schnorrer. Por que devo dar-lhe um florim? Ele me dá alguma coisa? Fecha aspas. Esse xiste emprega a técnica do absurdo, já que faz o Schnorrer asseverar que o barão nada lhe dá no exato momento em que se prepara para pedir-lhe esmola. Mas o absurdo é apenas aparente. Quase é verdade dizer que o homem rico nada lhe dá, já que a lei o obriga a dar esmolas, devendo ser, estritamente falando, grato àquele que lhe proporciona a oportunidade da beneficência.
A concepção ordinária, classe média de caridade entra em conflito com a religiosa e se rebela mesmo abertamente contra ela em outra história do barão, que profundamente tocado pela narração da desgraça do Schnorrer, convoca seus servos, abre aspas, joguem-no fora, ele está partindo meu coração, fecha aspas. A aberta revelação de seu propósito constitui ainda uma vez um caso marginal de xiste, apenas pelo fato de que apresentem o assunto aplicado a casos individuais. É que essas últimas histórias diferem de uma queixa que não seja um xiste. Abre aspas, realmente não há nenhuma vantagem em ser rico quando se é um judeu. A miséria dos outros torna impossível desfrutar a própria felicidade, fecha aspas. Outras histórias que são ainda uma vez casos tecnicamente fronteiriços aos xistes evidenciam um cinismo profundamente pessimista. Por exemplo, abre aspas, um homem que escutava mal consultou o médico que diagnosticou corretamente que o paciente bebia brandy demais e, devido a isso, ensurdecera. Recomendou-lhe parar com a bebida e o surdo prometeu levar a sério o conselho. Após algum tempo, o médico o encontrou na rua e perguntou-lhe em voz alta como estava passando. Obrigado, foi a resposta. Não precisa falar tão alto, doutor. Desisti de beber e ouço muito bem outra vez. Pouco tempo depois, eles se encontraram novamente. O médico perguntou-lhe como estava num tom de voz normal, mas notou que a pergunta não fora bem entendida. O que foi? Parece que você anda bebendo brandy outra vez, gritou o médico em seu ouvido. E por causa disso você está surdo outra vez. Você pode estar certo, respondeu o surdo. Eu recomecei a beber brandy e vou lhe dizer por quê. Enquanto não bebia, fui capaz de escutar, mas nada do que escutei era tão bom como o brandy. Fecha aspas. Tecnicamente, esse xiste nada mais é que uma lição objetiva para suscitar o riso. É necessário manter o dialeto ou possuir habilidade. Mas no fundo fica a triste questão: não terá sido tal homem feliz em sua escolha? Devo classificar como xistes tendenciosos essas histórias pessimistas em vista da alusão que elas fazem às diversas e desesperançadas misérias dos judeus. Outros casos de xistes igualmente cínicos e que incluem mais que anedotas de judeus, atacam dogmas religiosos e mesmo a crença em Deus. A história do Kuk, K-U-C-K, do rabino, cuja técnica consiste no raciocínio falho, que faz se equivaler em fantasia e realidade, abre parênteses, uma outra perspectiva possível seria considerá-la como deslocamento, fecha parênteses. É um xiste cínico ou crítico desse tipo, dirigido contra os milagreiros e, de certo, também dirigido contra a crença em milagres. Disse de Heine ter feito um xiste blasfemo em seu leito de morte, quando um padre amável lembrou-lhe a graça de Deus e deu-lhe esperanças de que Deus perdoaria seus pecados. Disse que ele replicou, abre aspas, bien, sur quil me pardonera, c'est son métier, fecha aspas. Esta é uma comparação degradante, abre parênteses, tendo tecnicamente talvez apenas um valor de alusão, fecha parênteses, já que ter um métier, um ofício ou profissão, é característica de um trabalhador ou um médico, e ele, Deus, tem apenas um métier, o métier.
Mas a força do xiste consiste em seu propósito. O que se pretende dizer nada mais é que, abre aspas, naturalmente, ele vai me perdoar. É para isso que está lá. E esta é a única razão pela qual o emprego, abre parênteses, como quem contrata um médico ou um advogado, fecha parênteses, fecha aspas. Portanto, no moribundo, quando jaz impotente, acende-se a consciência de que criara um Deus e o dotara de certo poder para utilizá-lo quando surgisse a ocasião. O que se supunha ser a criatura revela-se no próprio instante de sua aniquilação como criador. As classes de xistes tendenciosos que consideramos até agora, xistes obscenos ou desnudadores, xistes agressivos, hostis, xistes cínicos, blasfemos, críticos, gostaria de acrescentar uma quarta e mais rara, cuja natureza pode ser ilustrada por um bom exemplo. Abre aspas. 2 judeus encontraram-se num vagão de trem em uma estação na Galícia. Onde vai? Perguntou um. A Cracóvia, foi a resposta. Como você é mentiroso, não se conteve o outro. Se você dissesse que ia a Cracóvia, você estaria querendo fazer-me acreditar que estava indo a Lemberg. Mas sei que, de fato, você vai a Cracóvia. Portanto, por que você está mentindo para mim? Fecha aspas. Essa excelente história que impressiona pelo extremo refinamento opera evidentemente pela técnica do absurdo. O segundo judeu é censurado por mentira porque diz estar indo a Cracóvia, que é o seu verdadeiro destino. Mas o poderoso método técnico do absurdo conecta-se aqui a outra técnica, a representação pelo oposto, pois de acordo com a asserção não contraditada do primeiro judeu, o segundo está mentindo quando fala a verdade, e fala a verdade por meio da mentira. Mas a mais séria substância do xiste é o problema do que determina a verdade. O xiste, uma vez mais, aponta para um problema, assim como faz uso da ambiguidade de um dos nossos conceitos mais comuns. Estaremos certos em descrever as coisas tal qual são, sem nos importarmos em considerar a forma pela qual nosso ouvinte entenderá o que dissermos? Ou será essa uma verdade jesuítica, a verdade autêntica, consistindo em levar o interlocutor em consideração, fornecendo-lhe um quadro fiel de nosso próprio conhecimento? Acho que os xistes desse tipo divergem suficientemente dos demais para que lhes seja conferida posição especial. O que eles atacam não é uma pessoa ou uma instituição, mas a própria certeza de nosso conhecimento, uma de nossas capacidades especulativas. O nome que lhes caberia mais apropriado seria, portanto, o de xistes céticos. No curso de nossa discussão dos propósitos dos xistes, esclarecemos talvez inúmeras questões e encontramos certamente bastantes sugestões para investigações futuras. Mas as descobertas desse capítulo combinam-se com as do capítulo anterior, ao nos apresentar um difícil problema. Se é correto dizer que o prazer decorrente dos xistes depende por um lado de sua técnica e por outro de seu propósito, qual o ponto de vista comum em que convergem fontes de prazer tão diferentes?